Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a capacitação para o chamado. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu queria iniciar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 1, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. No primeiro vídeo que eu fiz para este canal, li este capítulo e este versículo, porque foi a primeira profecia que eu recebi sobre o meu chamado, sobre o plano que Deus tinha para a minha vida. O profeta de Deus, pastor Elias, mandou eu ler este capítulo e esse versículo. Eu não tinha ainda muito familiaridade, um hábito da leitura bíblica, então eu não sabia, na mente qual era, mas fui ler e realmente fui compreender o plano que Deus tinha sobre a minha vida. E também não estava muito habituado a profecias, porque a igreja que eu frequentava durante a minha adolescência, Casa da Bênção, não tem, na verdade, profecias. Então ali, quando eu fui para aquela igreja, Deus então usou o seu profeta para trazer o que ele tinha, os planos que ele tinha para a minha vida. E foi este versículo que Deus trouxe ao meu coração esta semana para trazer essa palavra no conteúdo do vídeo de hoje. E nós iremos falar sobre o chamado, a capacitação para o chamado. Eu quero apenas pontuar 3 elementos importantes para o chamado. E o que é o chamado? De maneira simples, o chamado é o plano que Deus tem para mim, para a minha e para a sua vida. É o arquiteto perfeito, Deus criador de toda a terra, de toda a criação. Ele projetou, arquitetou, fez um projeto para mim e para a sua vida. E eu e você somos o engenheiro executor, quem irá executar este projeto. Nós sabemos que na construção civil tem um projeto tem um arquiteto que vai fazer o projeto de uma construção, de um prédio, de uma residência. E ali o engenheiro vai então executar, vai ser o responsável pela execução desta obra. Mas pode ser que no meio daquela execução ele possa fazer algo que não estava previsto no projeto. Mas o correto é ele fazer exatamente aquilo que o arquiteto pensou, que o arquiteto projetou. E assim na nossa vida não é diferente. Deus é o arquiteto perfeito. Ele tem um plano para mim e para a sua vida, mas cabe a nós que vamos executar este projeto, executar de maneira fiel aquilo que Ele nos confiou. Nós sabemos que Deus é soberano, Ele projeta e Ele faz os meios para que se cumpra. Nós, aos nossos próprios olhos, talvez possamos nos achar incapazes, e na verdade somos, mas Ele nos capacita, porque Ele nos chamou e Ele é, sim, o Deus Todo-Poderoso, que pode nos capacitar para fazer a sua boa obra. Mas alguns acabam procrastinando, postergando aquilo que Deus planejou para a sua vida. Acabam querendo fugir, mas de uma forma ou de outra, Deus vai cumprir o seu projeto na minha vida e na sua vida. Seja, se não quiser ir pelo amor, quem sabe pela dor. Mas eu prefiro ir pelo amor. Por isso estou aqui falando do amor de Deus. Falando do amor que me alcançou e me transformou. Para hoje estar aqui falando do amor de Deus. Eu espero que assim seja na sua vida. O mais antes possível você executar aquilo que Deus confiou e projetou para a sua vida. Porque nós sabemos que aqueles que andam distante do centro da vontade de Deus, há umas consequências. Muitos vêm, talvez sem o braço, sem uma perna. Talvez é preciso ir para o hospital para entender ali, ou então a despertar para cumprir, executar o projeto que Deus tem em sua vida. E eu quero pontuar 3 elementos essenciais na vida, no chamado
de cada pessoa. Porque cada pessoa ele vai ter um chamado específico, seja para louvar, seja para falar do amor de Deus, seja para ajudar outras pessoas na caridade. Então Deus ele tem um plano na vida de cada um. A Bíblia vai nos dizer que nós, como igreja, somos um corpo. O pé não é mais importante que a mão. O ouvido não é mais importante que o olho. Cada um tem um propósito, tem uma função dentro do corpo de Cristo. E na igreja, nós como membros, não somos diferentes. Cada um vai ter uma função específica, um chamado específico em executar o plano de Deus na minha e na sua vida. Então esse é o significado do chamado. É o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Primeiro elemento essencial no chamado, no meu chamado e na vida do seu chamado. O Espírito Santo. Como eu li aqui em Isaías 61, esse texto trata de Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo. Nós sabemos que o profeta Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico. Por quê? Ele é conhecido como profeta messiânico. Porque ele trouxe, além das características físicas do Messias de Jesus Cristo, ele também trouxe características do conteúdo da sua mensagem, daquilo que ele iria realizar, falar, a mensagem do evangelho, do verdadeiro evangelho que Jesus Cristo trouxe a nossas vidas. Então, esse profeta é conhecido como profeta messiânico. E essa palavra vai então tratar de Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Jesus Cristo, ao entrar na sinagoga, como nos diz o apóstolo Lucas 4, do 14 ao 21, vai retratar que Jesus Cristo, ao entrar na sinagoga, entregam para ele o livro do profeta Isaías. E então ele abre o livro exatamente neste versículo. Então ele vai ler este versículo, fecha o livro, entrega para os assistentes, senta e todos que estavam ali na sinagoga, olhando para ele, ele se senta e ele diz: hoje se cumpre esta palavra. Porque essa palavra trata-se de Jesus Cristo. Apontava para Jesus Cristo. Porque ele é o responsável por libertar nós do pecado, da escravidão do pecado, das garras de Satanás. E hoje, iniciou-se em Jesus Cristo, mas hoje continua em andamento esta profecia. Porque através da minha e da sua vida, através da ação do Espírito Santo em nós somos os responsáveis por levar a palavra de Deus, levar as boas novas aos cativos, aqueles que necessitam ser alcançados pela palavra de Deus. Então o elemento essencial no meu chamado e no seu chamado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos capacitar, ele vai abrir o nosso entendimento, ele vai nos dar ousadia, ele vai derramar os seus dons espirituais, o dom do entendimento da palavra, o dom da profecia, o dom da cura, de acordo com cada propósito que Deus tem na vida de cada um. Então, o primeiro elemento essencial, o Espírito Santo, no canal cheio do Espírito Santo, aprendendo mais uma vez sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar. Segundo elemento, fé e perseverança. A Bíblia nos diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem como se já fossem. Ou seja, é aquilo que eu não estou vendo, mas eu acredito que vai se concretizar. É como a promessa na minha e na sua vida, o chamado de Deus na minha e na sua vida. Deus liberou uma palavra profética sobre a minha e sobre a sua vida. Nós iríamos falar do amor de Deus a muitas pessoas. Nós iríamos, quem sabe, louvar e vidas se renderiam aos pés do Senhor. Deus liberou uma palavra profética
que você será bem-sucedido profissionalmente, que você terá uma família bem-sucedida. Então a fé é eu acreditar naquilo que Deus determinou sobre a minha vida. Mesmo se hoje as condições estão desfavoráveis, mesmo se hoje as condições dizem que aquilo é impossível de acontecer, mas é eu acreditar que sim, vai se cumprir. Eu tenho um exemplo simples que aconteceu nessa semana. Toda semana eu começo a buscar a palavra, o conteúdo deste vídeo na quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado e domingo. Às vezes, na quinta-feira eu abro a Bíblia, Deus me traz a palavra. E ali eu vou então estudar, esmiuçar a palavra, buscar no Espírito Santo, me guiar para trazer o conteúdo deste vídeo. Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar. E na quinta-feira, cheguei tarde em casa, na madrugada, à noite, buscando a palavra de Deus. Deus não me deu a palavra. Na sexta, buscando novamente, Deus não me deu a palavra, mais uma vez até tarde. Levantei no sábado pela manhã, fui orar, pedi a Deus a palavra. Deus não me deu a palavra. E no sábado à noite, mais uma vez chegando tarde em casa, muito cansado, fui buscar a palavra de Deus. E só que acreditando, porque se Deus me dá a palavra toda semana, não seria diferente essa semana. Então fui buscar. Aí na sexta, a sexta eu falei, não, talvez Deus queira falar essa palavra. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz, e não era aquela palavra. Eu falei, não testificou que é essa palavra. Então no sábado eu fui buscar, e Deus me trouxe a palavra. Então isso é a fé, é a perseverança que nós devemos ter no nosso chamado. Não é querer facilitar as coisas, ou falar aquilo que vem de mim mesmo. Hoje eu vou falar sobre o amor, sobre o ministério. Não, mas eu vou buscar o Espírito Santo me guiar e perseverar nisso. Mesmo se não me responder hoje, se não me responder amanhã, eu continuar buscando e não trazer algo de mim mesmo, porque a palavra, ela é de Deus, a palavra é dele. Nós somos apenas instrumentos que somos usados para falar do amor de Deus. E assim como Paulo escreveu lá na carta de 1 Coríntios, porque nós sabemos que Coríntios era o centro do saber naquela época. Então a filosofia era muito difundida naquela época. Então a maneira de pensar, o saber. Então ele vai escrever para a igreja de Corinto que a palavra que Paulo trazia, porque nós sabemos que Paulo era fariseu, ou seja, era formado na lei mosaica. Ele tinha um conhecimento muito a fundo dentro da lei do Senhor. Mas ele vai dizer que ele levou a palavra do Senhor não pelo conhecimento humano, para demonstrar sabedoria humana, mas sim pelo poder do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus eu não vou convencer outra pessoa pela maneira eloquente que eu vou falar, pelas palavras de sabedoria humana, mas pela ação do Espírito Santo, tanto na minha vida ao trazer a palavra, como no coração de quem está ouvindo. É o Espírito Santo que faz essa ação. Então, é fundamental que nós temos essa sensibilidade de perseverar na busca pelaquilo que o Espírito Santo de Deus tem para trazer e acreditar que Ele vai nos conduzir, porque nós somos incapazes, mas Ele nos capacita. Ele nos chamou e Ele é quem nos capacita, é quem nos fortalece, é quem nos guia por o caminho que nós devemos seguir. Vamos lá. Terceiro ponto. Dependência de Deus. Isso é fundamental na nossa vida. Eu, quando estou buscando a palavra para trazer no conteúdo desse vídeo, eu sei que toda semana tem um conteúdo aqui diferente, mas quem é responsável por essa ação é o Espírito Santo de Deus. Porque se fosse por mim, pelo Cláudio Júnior, coitado de mim, não teria capacidade de trazer essa palavra.
que eu posso ler, mas apenas meu conhecimento intelectual, racional, não traria algo que iria alcançar a vida de maneira como é pela ação do Espírito Santo. E por isso, eu busco sempre a dependência de Deus. E como eu estava orando ontem, buscando a palavra de Deus, e Deus me trouxe a palavra, eu fico impressionado com a maneira de Deus trabalhar na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Porque nós temos que ter sim essa dependência. E eu oro falando para Deus, eu quero sim ter essa dependência. Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. O projeto é dele, o plano é dele, a promessa é dele, o propósito é dele. E tudo pertence a ele. Então nós devemos apenas estar sensíveis à vontade de Deus, a buscar estar no centro do querer de Deus e não procrastinar ou postergar aquilo que Deus determinou na minha e na sua vida. Eu penso da seguinte maneira: quando Deus trouxe a mim o que Ele queria fazer na minha vida, Ele me tirou lá do estado do Pará, do interior do Pará, para Brasília, para que eu pudesse aqui entender o que Ele tinha preparado para a minha vida. Então, quando Ele foi trazendo a mim o entendimento do que Ele tinha para a minha vida, eu comecei então a buscar, a cumprir o que Ele queria que eu fizesse. Muitos acabam procrastinando, empurrando com a barriga. Mas o que acontece? Eu penso, nós não podemos imaginar, eu e você, que temos um chamado, porque nós todos temos um chamado. Nas outras vidas, não na minha vida, eu não posso ser egoísta e pensar apenas em mim. Ah, eu não sou capaz. Beleza, eu não sou capaz, mas Ele me capacita. Ah, mas isso e isso. Vou começar a inventar desculpas. Mas e as outras vidas? Porque Deus tem outras vidas para alcançar. Outras vidas precisam ser libertas. Assim como eu e você foi liberto. Assim como eu e você hoje conhece o amor de Deus, outras vidas possam também conhecer. Então nós devemos sim pensar nessas pessoas, nessas vidas que serão alcançadas. Porque a Bíblia nos diz que quando há uma alma, um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então nós devemos pensar em outras vidas e não mais postergar ou procrastinar aquilo que Deus confiou a mim e a sua vida. E aprendemos em todo esse processo a ser dependentes de Deus. Porque não confiar na sabedoria humana, não confiar, eu sou capaz, eu posso, não. Em ser sim independente, a buscar direcionamento de Deus em todas as ações, em todo o que nós formos fazer na nossa vida. E esses foram os 3 pontos essenciais no chamado, no meu chamado e no seu chamado. O Espírito Santo, que é o quem nos capacita, é quem nos ensina, é quem nos instrui a fazer a vontade do Pai. Segundo ponto, fé e perseverança. Acreditar naquilo que Ele determinou na minha e na sua vida. Se Ele determinou algo, creia, acredite. Eu não sei como está a sua situação, porque Deus tem um projeto na sua vida, mas talvez você está desacreditado. Hoje, pode pensar que as circunstâncias estão desfavoráveis, mas Deus, Ele é um Deus que favorece. Ele é o Deus do impossível. É o Deus que faz o deserto virar terra fértil. O Deus que abriu o mar para o seu povo passar. Então Ele é o Deus do impossível. É o Deus que cuidou do seu povo. Mandou o maná do céu. É o Deus que o seu povo, durante 40 anos, naquele deserto, as suas vestes não envelheceram. Os seus sapatos não estragaram. É o mesmo Deus que está aqui hoje, falando ao meu e ao seu coração. Então confie, tenha fé e persevere no projeto, no seu chamado, naquilo que Deus determinou e projetou para a sua vida. E o terceiro ponto, dependência de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus. A todo momento, ser dependentes. E além disso, confiar nele. E essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. E eu espero que Ele tenha falado a sua vida. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.